Hoje vamos recapitular o filme chamado Prometheus. Em um planeta desconhecido, um alienígena humanoide está acima de uma cachoeira enquanto uma espaçonave paira sobre ele. O alienígena então pega um pote contendo um líquido preto e bebe, e imediatamente seu corpo começa a se desintegrar. À medida que os restos da criatura caem na água, o DNA humanoide começa a se recompor e a criar novas formas de vida. Em 2089, uma equipe de arqueólogos liderada pelos doutores Elizabeth Shaw e Charlie Holloway faz uma descoberta significativa ao encontrar pinturas em uma caverna na Escócia, datadas de pelo menos 35 mil anos. Essas representações são notavelmente semelhantes a outras pinturas rupestres encontradas em diversos locais ao redor do mundo. Interpretam-nas como um possível convite deixado pelos precursores da humanidade, os denominados engenheiros. 2 anos após essa descoberta, a nave Prometheus parte da Terra. Todos os membros da tripulação estão em estado de sono criogênico, com o robô David encarregado da manutenção e cuidados necessários durante a viagem. Ele dedica seu tempo livre para aprofundar seus conhecimentos sobre a natureza humana e, de forma peculiar, demonstra interesse em observar e analisar os sonhos dos tripulantes. Após 2 anos de jornada, a nave alcança o seu destino, e David desperta toda a tripulação, composta por uma equipe de mercenários e cientistas. Imediatamente, dá-se início ao resumo da missão, sendo que Meredith reproduz uma gravação holográfica de Peter, o CEO da Wayland Corporation, entidade responsável pelo financiamento desta expedição. Na gravação, Peter contextualiza a missão, explicando que no momento em que a mensagem for reproduzida, ele já estará morto, e expressa seu afeto por David, considerando-o como a figura mais próxima de um filho que jamais terá. Ele revela seu eterno interesse em desvendar as origens da humanidade e compreender os mistérios que envolvem a morte, motivos estes que o levaram a patrocinar esta expedição, quando Elizabeth e Charlie apresentaram sua teoria inicial. Elizabeth e Charlie tomam a palavra e fornecem uma explicação detalhada sobre as descobertas arqueológicas que conduziram à sua atual localização. Segundo eles, as pinturas rupestres encontradas em diversos locais do mundo representam um mapa estelar, indicando a rota para um planeta orbitando sua própria estrela, potencialmente capaz de sustentar formas de vida. Esta é precisamente a localização atual da expedição. Baseando-se em sua teoria, eles postulam que tais mapas foram deixados por uma civilização extraterrestre, a qual Elizabeth denomina engenheiros, em virtude de sua crença de que estes seres foram responsáveis pela criação da humanidade. Entretanto, é importante destacar que o restante da tripulação manifesta um ceticismo em relação a essa teoria. Pouco tempo depois, David solicita a presença de Elizabeth e Charlie nos aposentos privados de Meredith, onde ela tem sua própria cápsula médica e suporte de vida autônomo. Meredith compartilha sua perspectiva, expressando ceticismo em relação à relevância dos desenhos encontrados na caverna e que ela está fazendo isso por Peter. Portanto, é sua responsabilidade garantir que o dinheiro não seja desperdiçado. Ela informa aos doutores que eles não se envolverão ou se comunicarão com alienígenas se os encontrarem. David passou os últimos 2 anos aprendendo dezenas de línguas antigas e tem certeza de que consegue se comunicar com os engenheiros. Mas quando ele manda uma mensagem ao planeta, ninguém responde. A tripulação decide que é hora de pousar e a nave atravessa a atmosfera, sem detectar sinais de rádio, o que significa que não há civilização lá embaixo. No entanto, Charlie percebe algumas linhas retas no solo que não poderiam ter acontecido naturalmente. O Prometheus pousa em uma superfície árida e montanhosa, perto de uma grande estrutura artificial. A tripulação se prepara para embarcar na expedição e David usa um traje, mesmo que não precise dele, pois foi projetado para se misturar entre os humanos. O grupo leva uma série de veículos para explorar uma estrutura em forma de cúpula que o geólogo Fifield não sabe dizer se é natural ou não, mas tem certeza de que é oca. Assim que entram, Fifield envia 2 sondas especiais que mapeiam toda a área, permitindo-lhes encontrar o caminho através de uma série de corredores. Quando vão mais fundo, encontram uma fonte de água que é aquecida pela luz solar, e os níveis de CO2 são aceitáveis. Charlie presume que esses alienígenas estavam se terraformando e corre o risco de remover seu capacete, confirmando que está tudo bem. Então, todos tiram seus capacetes para continuar explorando. E David encontra uma parede com uma gosma estranha e vários símbolos, que ele ativa graças ao seu conhecimento do idioma. Isso faz com que um holograma repentino de figuras correndo apareça pelos corredores, e a tripulação o segue até encontrar o corpo de um alienígena caído próximo à porta que o matou.
Fifield percebe que as coisas estão ficando perigosas e que não será necessário um geólogo, então ele e o biólogo Milburn decidem voltar para a nave. Enquanto os médicos examinam o corpo, David consegue abrir a porta, revelando a cabeça do alienígena, presumivelmente um engenheiro, em excelente estado de preservação. Dentro da sala, há minhocas, mostrando que a vida é possível ali, mas também uma estátua monolítica de uma cabeça humanoide, murais no teto e um monte de cilindros de pedra. David percebe que os cilindros estão transpirando e logo um deles começa a expelir uma substância orgânica preta. Elizabeth não percebe porque está olhando os murais, que começaram a mudar. Ela acha que eles afetaram a atmosfera da sala e precisam ir embora. Então, ela e Charlie começam a ensacar a cabeça para levar enquanto David rouba um dos cilindros. Naquele momento, o capitão do Prometheus, Janek, é informado de que uma tempestade perigosa se aproxima e convoca todos de volta. Meredith dá a eles 15 minutos para retornarem antes de fechar a rampa. A tripulação sai correndo da caverna e dirige o mais rápido possível. No entanto, a cabeça do alienígena cai do veículo no processo e Elizabeth volta para agarrá-la, sendo atingida pela tempestade que penetra na nave. Charlie tenta resgatá-la dirigindo o veículo contra o vento, mas acaba ficando preso também. No desfecho, eles são resgatados por David com um conjunto de fios. Posteriormente, a equipe inicia os procedimentos de descontaminação de seus corpos no hangar, apenas para descobrir que Milburn e Fifield ainda não retornaram. É revelado que os dois cientistas estão perdidos dentro da caverna. Janek consegue estabelecer contato com eles para explicar que não podem ser resgatados devido à tempestade em curso, indicando que terão que aguardar até o amanhecer. Enquanto isso, a equipe procede à esterilização da cabeça, e uma rápida varredura revela que não se trata de um exoesqueleto, mas sim de um capacete. Ao abri-lo, deparam-se com uma cabeça alienígena humanoide em seu interior, com novas células em desenvolvimento em sua testa. Diante disso, decidem implantar uma linha-tronco em seu cérebro para induzir a percepção de vida. O artifício inicialmente surte efeito, com o rosto começando a gesticular, porém, as coisas tomam um rumo desastroso rapidamente, resultando na superestimulação que culmina em sua explosão. Elizabeth olha mais de perto a amostra que tirou da cabeça e fica surpresa ao descobrir que seu DNA corresponde ao de uma pessoa, o que significa que sua teoria estava certa e que os engenheiros criaram a raça humana. Enquanto isso, David oferece uma atualização para uma cápsula de sono criogênico, que contém uma pessoa misteriosa. Ninguém mais sabe disso, exceto Meredith, que exige violentamente que David conte a ela o que a pessoa disse. A pessoa disse para continuar tentando. Então David vai inspecionar o cilindro que trouxe consigo em particular e dentro dele encontra um monte de cápsulas com um líquido preto dentro. Isso lhe dá uma ideia, e ele decide visitar Charlie para tomar uma bebida com ele, enquanto eles se perguntam até onde iriam para obter as respostas que desejam. Depois, Charlie se junta a Elizabeth em seu quarto e ela conta a novidade sobre o DNA. Então, eles comemoram fazendo amor. Na caverna, Milburn e Fifield estão olhando para uma pilha assustadora de corpos alienígenas quando, de repente, recebem uma ligação de Janek, que os avisa que o scanner encontrou sinais de uma forma de vida nas proximidades. Os cientistas começam a se preocupar, mas de repente, o ping do scanner desaparece e Janek atribui a culpa a uma falha. Eventualmente, Milburn e Fifield atravessam a sala com um monólito e encontram o líquido preto saindo dos cilindros. Para sua surpresa, eles encontram um alienígena do tipo réptil nadando no líquido. E quando Milburn se aproxima, a criatura se prende ao seu braço para tentar quebrá-lo. Fifield interrompe a criatura para ajudá-lo, apenas para que o fluido corrosivo do alienígena seja borrifado em seu capacete, corroendo o plástico e atingindo seu rosto. Enquanto Fifield agoniza de dor, a criatura entra no traje de Milburn e o mata. Na manhã seguinte, Charlie acorda sentindo-se mal e percebe que há algo estranho em seus olhos. Janek liga para todos para informar que a tempestade passou, mas não consegue entrar em contato com os cientistas. Então eles vão procurá-los. Seus homens também não conseguiram encontrar a falha na varredura. Então David promete que encontrará a sonda e a consertará. Porém, enquanto o grupo vasculha a caverna, David fica para trás de propósito e segue seu próprio caminho, enviando as imagens do que vê para Meredith. Ele encontra outra sala cheia de milhares de cilindros e armaduras alienígenas. Então segue por um corredor até uma câmara com um monte de cápsulas de sono criogênico.
David interrompe as imagens para Meredith antes de ativar uma máquina no centro da sala que mostra alguns hologramas dos engenheiros olhando para um mapa estelar que inclui a Terra. Quando o show termina, David percebe que uma das cápsulas de sono criogênico está brilhando, porque ainda tem um engenheiro vivo dentro. Enquanto isso, Charlie continua tropeçando durante a busca, e Elizabeth percebe que ele está doente, mas ele continua mesmo assim. Quando eles finalmente encontram o corpo de Milburn, eles se aproximam para inspecioná-lo e fazem com que o pequeno réptil alienígena salte e deslize para longe. Mas Fifield não está em lugar nenhum. Naquele momento, Charlie começa a se sentir muito mal. Então Elizabeth pede a todos que voltem para colocar Charlie em quarentena. No momento em que eles retornam à nave, a pele de Charlie está começando a ficar preta. E Meredith os encontra no hangar com um lança-chamas na mão porque ela não quer Charlie a bordo. Janek e Elizabeth começam a discutir com ela, mas Charlie acha que já é tarde demais e caminha até Meredith de propósito para fazê-la usar o lança-chamas, enquanto Elizabeth observa em agonia. Momentos depois, David faz testes em Elizabeth para verificar se Charlie não a infectou. Para sua surpresa, o exame mostra que ela está grávida de 3 meses. O feto também tem uma forma estranha e assustadora, e Elizabeth quer tirá-lo. Mas David ressalta que eles não têm meios ou pessoal para realizar tal cirurgia. De repente, o abdômen de Elizabeth está doendo terrivelmente. Então David lhe dá um remédio para fazê-la dormir. Alguns minutos depois, alguns tripulantes tentam acordar Elizabeth para levá-la a uma cápsula de sono criogênico até que decidam o que fazer com seu feto. Elizabeth acorda e luta contra eles antes de fugir até encontrar a cápsula médica de Meredith. Ela pede uma cesárea, mas por algum motivo a cápsula só é calibrada para homens, e não pode fazer isso. Então Elizabeth pede a extração de um corpo estranho. A máquina aceita e lhe dá alguns anestésicos, mas eles não são fortes o suficiente, e ela ainda sente uma dor insuportável quando uma garra remove o estranho feto de seu corpo. O feto alienígena começa a sacudir seus tentáculos para tentar se libertar. Elizabeth tem que aguentar o ataque enquanto a máquina fecha seu ferimento, mas assim que os pontos são feitos, ela sai da cápsula e tranca o alienígena dentro dela, deixando-o dormir pelos anestésicos. Nesse ínterim, Janek percebe algo estranho parado na frente da nave e um dos tripulantes vai verificar. Acontece que é Fifield, agora mutante, que começa a atacar todas as pessoas no hangar. Uma luta feroz começa entre eles, e como as balas não fazem nada com Fifield, eles acabam usando o lança-chamas para matá-lo. Elizabeth percorre a nave até chegar à enfermaria e lá se surpreende ao descobrir que Peter ainda está vivo. Ele era o indivíduo do sono criogênico extra com quem David estava conversando e a cápsula médica era destinada a ele. Peter deseja encontrar seu criador diretamente e exigir respostas. Então David o conduzirá ao engenheiro encontrado na caverna. Elizabeth tenta explicar que este planeta é perigoso e não corresponde às suas expectativas, mas seus avisos são ignorados. Não querendo desistir, Elizabeth supera a dor e se prepara para voltar para a caverna. Janek a encontra e ressalta que este não pode ser o planeta natal do engenheiro. A caverna é provavelmente alguma instalação militar onde estavam produzindo aquele líquido preto como arma de destruição em massa, que vazou e os matou. Janek quer retornar à Terra, mas Elizabeth o convence a esperar até que ela entre em contato com o engenheiro vivo restante. Peter também está se preparando e Meredith vem tentar impedi-lo de morrer em algum buraco enquanto ela o chama de pai, mas Peter também ignora seus avisos. Quando a tripulação chega à caverna, David instrui a todos que retirem os capacetes, pois ele sabe que a doença não está no ar, implicando que foi ele quem colocou o líquido preto na bebida de Charlie. A tripulação alcança a nova sala com os milhares de cilindros. Este novo ângulo de varredura faz Janek e Meredith perceberem que isto não é uma caverna, é uma nave estelar. David ativa a máquina enquanto explica que os engenheiros estavam partindo para a Terra quando perderam o controle do líquido preto que os matou. O último engenheiro é acordado da estase e Elizabeth tenta fazer algumas perguntas, mas Peter faz um de seus mercenários calar a boca dela antes de começar a fazer suas próprias perguntas filosóficas. David comunica-se com ele em proto-indo-europeu, ao que o engenheiro responde decapitando David e eliminando Peter utilizando a cabeça de David, e posteriormente neutraliza a equipe de mercenários. De volta à nave, Meredith observa a morte de Peter através da perspectiva de David e instrui Janek a iniciar os preparativos para a partida do planeta. Enquanto o engenheiro prepara sua própria nave para seguir em direção à Terra,
Elizabeth escapa e informa Janek sobre os planos do engenheiro de liberar o líquido preto na Terra, persuadindo-o a interromper a trajetória da espaçonave. Prometheus não é uma nave de combate, e Meredith considera que deveriam partir sem intervir. No entanto, Janek desconsidera sua sugestão e instrui seus pilotos a prepararem a propulsão iônica, transformando a nave em um projétil. Meredith abandona rapidamente a nave em direção ao módulo de salvamento, enquanto Janek concede permissão aos pilotos para fazerem o mesmo. Porém, estes optam por permanecer ao lado de seu capitão e enfrentar o destino juntos. Janek lança o módulo de salvamento, e a tripulação remanescente se sacrifica ao colidir o Prometheus contra a nave alienígena. Enquanto a nave inoperante do engenheiro despenca em direção ao solo, Meredith tenta fugir, porém é fatalmente esmagada pelo impacto da nave, enquanto Elizabeth escapa ilesa ao se abrigar em uma formação rochosa. Então, Elizabeth dirige-se ao módulo de salvamento para adquirir alguns suprimentos e percebe ruídos provenientes do interior. Após agarrar um machado para autodefesa, ela investiga e descobre que sua prole alienígena escapou da cápsula médica e cresceu consideravelmente. Nesse momento, David entra em contato com Elizabeth e a instrui a fugir, porém é tarde demais. O engenheiro força a abertura da câmara de descompressão do módulo de salvamento e ataca Elizabeth, que libera sua prole alienígena contra ele. Enquanto Elizabeth escapa, sua prole introduz um ovipositor na garganta do engenheiro, subjugando-o. Fora da nave, Elizabeth está sofrendo um colapso quando é subitamente contatada por David, que esclarece que os engenheiros possuem mais naves no subsolo e ele tem habilidade para pilotá-las. Elizabeth decide recuperar a cabeça e o corpo de David, porém com uma condição. Em vez de retornar à Terra, ela planeja dirigir-se ao mundo natal dos engenheiros, na esperança de compreender os motivos que os levaram a querer destruir a humanidade. David concorda com o pedido, mesmo sem compreender totalmente a urgência de Elizabeth em obter respostas. Antes de partirem, Elizabeth envia uma mensagem à Terra explicando os eventos ocorridos. Enquanto deixam o planeta a bordo de uma espaçonave, uma pequena criatura alienígena emerge do corpo do engenheiro falecido. Espero que tenham gostado. Até a próxima.